Hoje em dia não é segredo pra ninguém que as memórias RAMs estão muito caras por conta da inteligência artificial. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vamos voltar para uma época mais simples, quando empresas, supostamente, vendiam produtos enganosos para você dobrar a sua memória RAM. E o mais conhecido de todos eles é o SoftRAM, que eu estou impressionado de como eu ainda não tinha falado sobre ele. Então bora! O SoftRAM era atendido por dois nomes, SoftRAM e SoftRAM 95. E a diferença desses nomes é bem simples de entender. O SoftRAM foi lançado para o Windows 3.0 e para o Windows 3.1, enquanto o SoftRAM 95 ele foi lançado para o Windows 95. E também não funciona em novas versões do Windows. Então se você tentar executar essa versão no Windows 98, por exemplo, já não vai funcionar. E a empresa que ficou por trás desse, programa inovador foi a Synchrony Soft Corp. E na época que o SoftRAM 95 foi lançado, eles tinham outro nome, que é chamado de Synchrony Online. E o objetivo do SoftRAM é bem simples, de dobrar a quantidade de memória RAM que você tem no seu computador. E utilizando valores atuais, para todo mundo conseguir entender, seria o equivalente a você ter 8 GB de RAM no seu computador, você abrir o programa SoftRAM e você do nada ter 16 GB de memória RAM. E quem já montou um computador na vida ou já comprou peças para alguém montar um computador, sabe que não é assim que a banda toca. Você realmente vai ter que comprar pentes de memória para aumentar a sua memória RAM. Não existe programa que faça isso. Mas nos anos 90 era completamente diferente. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso ao computador e ainda assim não significa que a pessoa entendia tudo, pois era só um eletrodoméstico como qualquer outro. Ligou, funcionou, tá beleza, ela não vai esquentar a cabeça com peças não. E a Synchrony acabou sendo bem malandra, pois o Windows 95 na época também tinha fama de consumir muitos recursos, coisa que não mudou porque é a mesma coisa que falam do Windows 11 até hoje, olha só que curioso. Mas, embora tenha enganado muitas pessoas e feito um sucesso, também iriam acabar chamando a atenção de pessoas que poderiam ser um pouco mais curiosas e investigar um pouco mais esse SoftRAM. Afinal de contas, era uma promessa muito grande, pra não dizer impossível. E a investigação não começou nos Estados Unidos, mas sim na Alemanha, com a revista CT Magazine e a Computer Technik, que é uma revista de informática que foi criada no ano de 1983 e existe até os dias de hoje. E ela sempre foi focada em computadores, mas atualmente também tá focando em tecnologias no geral. Mas o foco não são eles, isso foi só pra dar o contexto. E explicando como foi a investigação deles, eles fizeram o seguinte: eles pegaram vários computadores com especificações diferentes, ou seja, um computador era mais potente, tinha mais memória, processador melhor, já o outro era um computador doméstico, que era bem mais fraquinho, um computador de escritório, e assim por diante. Várias máquinas, várias configurações diferentes. E todas elas estavam com SoftRAM instalado, tá? E em todos esses cenários diferentes, acabaram vendo uma coisa em comum. O SoftRAM, ele aumentava o arquivo swap. E o arquivo swap, ele seria como se fosse uma gaveta do computador, onde os programas que já foram abertos, mas que não estão sendo utilizados por um tempo, acabam indo para essa espécie de gaveta para o computador não congelar. Eu espero que essa analogia tenha feito sentido para você, pois eu acredito que essa é a melhor forma de explicar o que seria esse tal arquivo swap. E ele fica salvo no computador, ele não fica salvo na memória RAM ou qualquer outro lugar, não, é um arquivo no computador mesmo. Mas, aumentar o tamanho desse arquivo swap não significa necessariamente aumentar a memória RAM ou pior, aumentar a velocidade, não tem nada a ver. Quando você aumenta o tamanho desse arquivo, o que acontece? Você vai ter mais espaço para guardar coisas. É como se ao invés de você usar uma gaveta, você usar uma porta de guarda-roupa que não tem nada e coloca as coisas ali, você tem mais espaço. Mas não significa que as coisas vão deixar de existir. E essa investigação, quando ela foi concluída, a galera da Alemanha acabou mandando isso para os Estados Unidos, que é a empresa da Synchrony Soft Corp, e chegou nas mãos da Federal Trade Commission, que seria basicamente a Anatel deles, vamos falar desse jeito para simplificar as coisas. E eles acabaram investigando o SoftRAM e classificaram o programa como falso e enganoso. Eu sei, prolixo, mas é os Estados Unidos. E com isso acabou rolando o processo. E ó, pra quem aí critica a justiça brasileira, fala que a justiça brasileira é um circo, e às vezes é um circo mesmo, a justiça dos Estados Unidos não fica muito atrás não, porque sabe o que eles fizeram de acordo? E deram certo, inclusive? Foi o seguinte: quem comprou o SoftRAM ganharia um desconto de $10 em futuras compras. SoftRAM não era o único programa dessa empresa, mas se você quiser que eu fale sobre outros programas dessa empresa, que claramente são fraudulentos também, só deixar aí nos comentários. Somando o SoftRAM com todos os outros programas que eles lançaram ao longo do tempo, eles acabaram tomando muito processo, porque esse escândalo também foi pra mídia, tanto que é muito comentado pelos canais retrôs lá dos Estados Unidos, porque foi algo que marcou eles mesmo, foi realmente um golpe que eles acabaram tomando, não tem outro termo. E com tanto processo nas costas e com tanta gente pra pagar, a Synchrony Soft Corp simplesmente faliu, não tinha como operar, porque não adiantava, todo o processo que alguém entrava contra eles, eles perdiam. E pode parecer um pouco exagero da minha parte fazer toda essa história e tal, mas foi só pra dar o contexto. E ó, a gente vai ver como é que funcionava esse programa. É que como a demonstração vai ser mais curta, então eu achava que precisava um pouco mais de contexto antes de falar qualquer coisa. Enfim, vamos ver como é que ele funcionava? Beleza, estamos na máquina de testes e sem enrolar muito, vamos abrir aqui o SoftRAM 95 e olha só, essa daqui vai ser a tela inicial dele. Como você pode ver, parece muito uma estética de um jogo de corrida, pra passar aquela sensação de que seu computador vai ficar mais rápido. Então tá, vamos ver aqui a parte aqui de options. E aqui ó, podemos colocar pra maximizar a memória RAM, maximizar a velocidade, nós vamos testar os dois. Vou deixar aqui na configuração padrão mesmo e vamos habilitar. Ele vai pedir pra reiniciar o computador, então vou ter que fazer isso. Então vai ser um corte rápido aqui pra vocês e eu já volto. Beleza, voltamos e aqui agora estamos aqui com o SoftRAM 95 aberto. E aqui mostra o seguinte, que eu tenho 32 KB de memória RAM física nessa máquina virtual e agora nós temos 62. Eu sei, eu tô ignorando 768, porque aqui a gente só quer ver se realmente tá o dobro. E não tá, era pra estar 64, mas ok. Aqui podemos aumentar mais, ó, podemos clicar aqui na setinha aqui de mais, ó, tá aumentando. Ou então podemos diminuir, ó, clicar e vamos diminuindo, tá vendo? Vamos deixar aqui no máximo.
máximo. Agora no máximo aqui a gente tem 536 KB. E beleza, aqui eu não tô sentindo nada. Vamos clicar aqui em Maximize Speed. E como as coisas eram nos anos 90, eu vou ter que reiniciar de novo. Era assim que as coisas funcionavam antigamente. Então, novamente, eu já volto. Voltamos de novo e aqui eu vou ser bem sincero, não mudou nada. Pra mim tá exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, na parte de opções, aqui não tem basicamente nada. E aqui eu quero ver uma coisa. Vamos ver aqui como é que tá o nosso arquivo de paginação. Então tá, pra ver isso daí, você vai lá no meu computador, clica com o botão direito, vai em propriedades e depois em desempenho. E agora clique em memória virtual. E tá, aqui vai pedir pro Windows verificar aqui as configurações de memória virtual, mas que não mudou nada. Aqui eu posso colocar o valor livremente, eu posso deixar o Windows, e acredito aí que o Soft RAM acabou fazendo, ou eu posso desabilitar, o que não é recomendável, porque se eu atingir aqui minha memória RAM, como não tem nenhum arquivo pra jogar as coisas pra gaveta, lembra da analogia que eu fiz antes, o PC congela. Então eu vou deixar do jeito que tava mesmo. Mas agora, tirando isso, não mudou absolutamente nada. Não adianta eu clicar aqui em ajuda, e nem nada do tipo. Ah, Luquita, mas é porque você não soube configurar. Não, esse programa realmente ele não cumpre o que promete. E novamente, não caia nessa galera que fala que, tem como dobrar a memória RAM, tem como você baixar placa de vídeo. Não cai, rapaziada, não cai, isso é papo fuleiro. Existe desde os anos 90, tá bom? Então foi só pra mostrar aqui pra vocês, e eu sei, foi uma demonstração mais broxante, não vou mentir, mas a gente tá falando de um programa fraudulento, tanto que a empresa não existe mais, porque se não fosse, a empresa não ia falir, concorda comigo? Enfim, gostaria de saber a sua opinião, deixe seu comentário aí, que ele é muito importante. Caso você possa, escaneie o QR Code vermelho, que está no canto superior esquerdo da sua tela, e qualquer gorjeta vai ser de grandíssima ajuda. E também, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que tem um link do meu servidor do Discord, e entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem, se cuide, e nos vemos na próxima!